Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Obrigado por me aceitar na sua casa logo de manhã para a gente poder bater um papo aqui sobre política, tá? Então, me sinto muito honrado de saber que você tem essa confiança em ouvir as informações aqui através do nosso editorial. E vocês sabem que eu gosto de ser muito coerente e correto naquilo que eu trago, naquilo que eu faço críticas aqui, e às vezes a gente tem que corrigir, ou melhor, atualizar algumas coisas que foram ditas. E a minha atualização agora é sobre o Flávio Bolsonaro. Pois é, ontem uma matéria que eu trouxe para vocês no último editorial dizia que o Flávio Dino iria se encontrar com o Flávio Bolsonaro. Acontece que o Flávio Bolsonaro rebateu. O Flávio Bolsonaro sobre receber Dino. Não tem o que falar com ele. O senador Flávio Bolsonaro não demonstrou qualquer simpatia com a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e nem disposição alguma para recebê-lo em seu gabinete. E aí ele disse que não iria receber. Segundo a matéria que eu trouxe para vocês, o editorial, o Flávio Dino tinha informado que iria ter uma reunião com o Flávio Bolsonaro. A minha postura foi: se Flávio Bolsonaro recebesse o Flávio Dino, seria uma falta de respeito sem tamanho com seu eleitor pelo simples fato de recebê-lo. Pois é, parece que não aconteceu e eu tenho que atualizar isso aqui com vocês. Eu não posso ser injusto e deixar no ar essa informação aqui. Então, parece que o Flávio Dino não recebeu. E aí, parabéns, não recebendo, o Flávio Bolsonaro não recebeu o Flávio Dino, parabéns. Essa era a postura que o eleitorado do Flávio Bolsonaro esperava, tá? Deixa no seu comentário aí o que você fala sobre isso e eis-me aqui atualizando e não deixando essa lacuna aí que pode ser realmente algo que deixa uma interpretação diversa. Falou que ia receber, depois o Flávio Dino falou que ia receber, depois o Flávio Bolsonaro rebateu e não recebeu. Então tá aqui minha atualização. E já que eu falei do Flávio Bolsonaro, que tal falar do irmão dele agora, né? Aconteceu uma situação, um evento, no mínimo, sabe, constrangedor no Congresso Nacional ontem. Vamos lá. Tem uma ação proposta, um projeto de lei proposto pelo deputado federal Paulo Bilinski. O Paulo Bilinski propôs um projeto que visa caracterizar como terrorismo a ação do MST. E aí tem um pastor da esquerda, um pastor muito polêmico da esquerda, do PSOL, só para você ver, defensor de aborto, entre outros pontos, pastor, que resolveu entrar num embate aqui com o Eduardo Bolsonaro. Esse embate merece você assistir, tá? Meu papel aqui é que você veja esse embate, porque está chamando muita atenção. E aí o Eduardo Bolsonaro esfregou um pouco a hipocrisia aqui na cara dessa turma, né? Que fala uma coisa, mas na hora que a coisa aperta, pula fora. Evidentemente, eu discordo radicalmente desse projeto. Eu considero o MST, o MTST, por exemplo, movimentos sociais legítimos, com pautas justas. Chama a atenção que o deputado Paulo Bilinski não colocou. Embora ele diga que o Ministério da Justiça pode ampliar, ele fez uma escolha aqui. Então vamos lá. Por que não está aqui o escritório do crime? Grupo de matadores do Rio de Janeiro, que era organizado por Adriano da Nóbrega. Que... Lembra esse nome aqui, Adriano da Nóbrega, tá? Lembra esse nome, Adriano da Nóbrega, que estava envolvido em muitos casos, milícia, mas lembra esse nome aqui, que eu vou voltar a comentar ele com você logo que terminar essa matéria. Que foi formalmente homenageado por Flávio Bolsonaro na Alerj e defendido por Jair Bolsonaro aqui na Câmara. E agora, falando especificamente do MST, o porquê que merece estar nessa lista sim? Primeiro, é uma honra ser tão atacado por um pastor que diz que legalizar o aborto cabe às mulheres, né, que tem mais legitimidade para tratar desse tema, ou ainda quando fala que aborto não tem a ver com cadeia, mas com acolhimento. Para mim, esse tipo de pastor, só se for pastor da Shopee. Pastor de verdade, ele defende a vida, está lá no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, desde a sua concepção. Eduardo Bolsonaro, conta para nós sobre Adriano da Nóbrega. Eduardo Bolsonaro, conta para nós sobre escritório do crime, grupo de matadores no Rio de Janeiro, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Eduardo Bolsonaro,
Fala para nós sobre as milícias no Rio de Janeiro e mais um direito de resposta. Pergunta ao Bilinski por que na lista não tem milícia. Por que na lista não tem escritório do crime? Adriano da Nóbrega, matador, ligado à milícia e ao escritório do crime. Não é relação indireta, não. Não é que ele foi num ministério na época que Bolsonaro era presidente. Então o ministro, sem saber, teve uma reunião de um secretário com ele. Não é isso, não. Adriano da Nóbrega foi homenageado na Alerj por Flávio Bolsonaro. Sua mãe foi nomeada no gabinete dele. Agora eu desafio o pastor. Se o Paulo Bilinski colocar aqui milícia no projeto dele, o senhor vota favorável? Não vai votar favorável, você está reclamando de milícia. Eu topo botar milícia no projeto e a gente vota a favor de todos serem terroristas. Não? Aí é complicado. Aí é complicado. E aí vocês veem claramente que quando o assunto é para incluir milicianos, no caso, o que Eduardo Bolsonaro falou que topa, ele pula fora, só para salvar os amiguinhos do MST, ou a narrativa em relação a milicianos é só a narrativa, não se preocupa em torná-los como terroristas. Mas eu pedi para você recordar um nome, Adriano da Nóbrega. Vamos lembrar que o Adriano da Nóbrega, ou mais conhecido como Capitão Adriano, ele era suspeito de envolvimento no caso Marielle, tá? E ele foi morto numa operação policial na Bahia. Então lembra disso, que o Adriano da Nóbrega foi considerado suspeito do caso Marielle e morto na Bahia. E aí, matéria da revista Veja. A relação do capitão Adriano da Nóbrega e o acusado de matar Marielle, o Rony Lessa, que era um dos considerados escritórios do crime. Até, já que eu citei Marielle aqui, você lembra que o assunto antes das eleições, antes de Lula se tornar presidente, era Marielle Franco, quem mandou matar Marielle? Queremos saber, Bolsonaro tá ligado. Acabou o assunto. Ninguém fala mais isso depois que se descobriu quem é o assassino de Marielle, acabou. Ninguém mais fala do assunto. Ou você não percebeu? Pois é, o próprio PT não quer saber. Matéria da Record. Pesquise na Record. PT não quer esclarecer a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. O governador petista Rui Costa, que hoje é o ministro, o principal ministro do Lula, não parece engajado em explicar as condições que o líder do escritório do crime foi morto ou executado. Mas por que o Rui Costa, petista, não quer saber disso? Qual o motivo? A verdade é uma só, não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com a família Bolsonaro. E depois que se descobriu aqui que tinha acontecido o assassinato de Marielle, que essa turma de miliciano não tinha nada a ver, eles quiseram encobertar alguma coisa e não quer que se fale mais nisso. E aí, por fim, vou trazer uma matéria do antagonista aqui, tá? O Elcio de Queiroz, que é o acusado de assassinar a Marielle, diz que foi funcionário do PT na gestão Lindenberg. O ex-PM Elcio de Queiroz, apontado como comparsa de Rony Lessa no assassinato de Marielle Franco, negou a participação do crime. Em depoimento ao Ministério Público do Rio, ele também revelou que foi funcionário da Prefeitura de Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindenberg Farias. Abre aspas. O melhor patrão que tive. Fecha aspas. Fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindenberg, disse ao ser questionado sobre eventual divergência com a esquerda. Pois é, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma, com a direita, não tem ligação nenhuma com a família Bolsonaro e o assunto acabou. Então, sabe essa narrativa que ele tentou aqui? Fala sobre isso. Pois é, murchou a orelha, calou a boca, quando falou, não, vamos pôr a milícia aqui também. Vamos colocar aqui também. Não, aí eu não quero. Pois é uma hipocrisia sem tamanho, né? E por falar em hipocrisia, vamos falar de outra coisa? Hipocrisia do governo, hipocrisia da mídia, que fala disso aqui um pouquinho, mas não deixa você esclarecido o suficiente. Vamos lá, matéria da UOL, hein? UOL, a passapanista oficial do governo. Tribunal de Contas da União aponta potencial prejuízo de 34 bilhões. É muita grana, viu? 34 bilhões por inconsistências no cadastro do Bolsa Família. Vamos ler.
uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, para avaliar o processo de cadastramento de famílias de baixa renda no cadastro único, mostrou inconsistência nos dados de 1 a cada 5 unidades familiares. Cada 1 a cada 5 tem o risco de fraude. O cadastro é uma prerrogativa para quem necessita do Bolsa Família. Essa conclusão, segundo o relatório, aponta para a estimativa de que 12,24 bilhões em pagamentos tenham ocorrido fora dos critérios de elegibilidade entre janeiro e maio de 2023. Quem é presidente a partir de 2023? Ah, você lembra, né? De junho até dezembro, o potencial é de outros 19,94 bilhões. B de bola. Estou falando de 34 bilhões. 34 bilhões de reais em fraude no Bolsa Família na gestão PT. Não sou eu que estou falando. É o Tribunal de Contas da União. É o UOL. Eu sempre cito a fonte. Antes de você do mimimi, olha ali, tá espalhando fake news. É o UOL e a Tribunal de Contas da União. Agora, se você desrespeita as instituições, vai bater um papo com Alexandre de Moraes, tá bom? Tá aí a resposta: fraude. Tava acostumado, né? Tava com saudade desse tipo de notícia, né? Bora pra cima. Matéria do jornal Metrópolis. Preciso tratar disso aqui com vocês para mostrar mais uma hipocrisia que se apresenta aí. Matéria do Metrópolis. Homem, lá em Goiás, lá no meu Goiás, homem é condenado a 6 anos de prisão. Por quê? Preparar atos terroristas. Um homem foi condenado a 6 anos de prisão por preparar atos terroristas em Goiás. De acordo com o Ministério Público Federal, que propôs a ação, o homem guardava munições de diversos calibres e uma granada de alto poder destrutivo. Ele já tinha entrado em contato com grupos do exterior, já estava preparando um ataque, já estava preparando aí a execução de atos terroristas. Um cara que estava lá em Goiás. Vergonhoso. Mas vamos ler de novo? Condenado a 6 anos de prisão no Tribunal de Justiça de Goiás, pela Justiça de Primeira Instância. Ele está sendo julgado desde junho do ano passado. Depois de 1 ano e pouco, ele foi condenado. O cara tinha armas. O cara tinha muitas armas. Ele queria tirar a vida das pessoas. Ele estava preparando e ele ia executar terrorismo. 6 anos. 6 anos. Cheio de arma. E os 17 anos de gente como o Clezão. Quer dizer, o Clezão foi prisão perpétua, né? Ou seja, por toda a eternidade, porque morreu ali dentro. E aí os demais? Eu só quero mostrar uma coisa para você. Deu para você perceber a desproporcionalidade daquelas sentenças? É isso que eu quero que você veja. Como advogado, eu quero que você veja a desproporcionalidade daquelas sentenças. Vamos lá. Quero colocar um vídeo agora para vocês da Paula Belmont. Qual que é o modus operandi agora? O novo normal do Brasil. Não existe lei. Você já viu aquele ditado? Ali é terra sem lei, o Brasil é terra sem lei? Pois é, antes o Brasil era uma terra que desrespeitava leis. Hoje, literalmente, é uma terra sem lei. Está rolando a CPI dos atos antidemocráticos de Brasília e ontem foi a leitura do relatório. Depois a gente vai falar sobre os G-Dias, tá? Vou falar sobre isso com vocês também. E aí eu preciso que você ouça a Paula Belmont aqui. O que aconteceu? Durante a leitura do relatório, o presidente da CPI, petista, Chico Vigilante, inventou da cabeça dele um destaque. Ele queria destacar, ou seja, não, eu vou tirar esse trecho aqui que você incluiu o G-Dias e vou pedir para o pessoal separar, votar em separado. Isso não existe no regimento interno. Eles criam as regras e as leis deles. E aí, a Paula Belmont, com perdão da palavra, que deu um piti, e deu um piti do bem, porque ela precisava fazer isso. E aí, olha só o que aconteceu aqui e a explicação da Paula Belmont. O parlamentar direito a questão Prossiga de ordem, questão
Nós temos um relatório que tem o indiciamento do general G. Dias e, infelizmente, o PT está fazendo uma manobra que não tem respaldo dentro do nosso regimento interno a respeito de destaque em relatório. Quando, no meio do relatório, o presidente colocou uma regra, mudando a regra do regimento interno e tomando uma decisão monocrática, sem a consulta de nenhum parlamentar, para que houvesse destaque, nós pedimos questão de ordem. Infelizmente, mais uma vez, o deputado presidente não deu a questão de ordem. Calou a voz de um parlamentar e nós nos manifestamos. Então é importante dizer que a democracia ela é feita com a participação, em especial, dos parlamentares, que são os verdadeiros representantes do povo. E nós estamos respaldados pelo regimento interno dessa má interpretação que está sendo uma grande manobra e principalmente respaldados porque todos os parlamentares têm direito a questões de ordem. Muito triste de ver uma manobra fora do regimento para salvar mais um membro do PT. Vamos recorrer à CCJ, vamos recorrer à Procuradoria da Casa e vamos recorrer a todas as pessoas para que a gente não possa aceitar essa manobra que está sendo armada aqui na CPI dessa casa. Uma boa notícia porque deu resultado e a leitura foi feita com a inclusão do G. Dias. Ao longo das investigações dessa comissão parlamentar de inquérito, ficou comprovado que apenas o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, teve acesso às informações de inteligência necessárias para ajustar os planos de segurança do GSI. Os alertas de inteligência por ele recebido, provenientes da principal agência de inteligência nacional, ser devidamente compartilhado com os órgãos anteriores atuadores, favorecer a modificação do plano estranho. Dessa forma, que se aplica a qualquer ocupante ao cargo ou função pública, todas as ações ou omissões do ministro do Gabinete de Segurança Institucional são orientadas pelo princípio da legalidade e da eficiência do sujeito. Esse foi o período em que ele fez a leitura. O texto lido na Câmara Legislativa do Distrito Federal diz que, abre aspas, a conduta inapropriada do general Gonçalves Dias, caracterizada pela falta de ação diante dos inúmeros alertas de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, resultou na facilitação dos atos de 8 de janeiro. E aí vai ser indiciado. Mas a grande questão é, se o G. Dias for indiciado, ele é um membro do governo Lula. E como membro do governo Lula, qual seria o resultado? Algumas outras pessoas do governo Lula deveriam ser incluídas também. Tá? Enquanto isso, enquanto acontece isso, o ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão de todos aqueles que o relator caracterizou como vítimas. E quem são as vítimas? Os policiais militares que lá estavam trabalhando do Distrito Federal. Por quê? Porque quem negou as informações foi o Serviço de Inteligência. Então eles não teriam como saber. Pois é, parabéns para o relatório perfeito. Agora, vou trazer para vocês o resultado final de tudo isso. Logo, logo, tá? Mas por hora, vamos trazer uma boa notícia para vocês. Matéria do Marcel Van Hatten. Ontem ainda eu fiquei sabendo dessa informação, já que tinha preparado os vídeos, não consegui trazer para vocês. Vamos lá. Acabamos de protocolar o requerimento de CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, com as 171 assinaturas necessárias. Muito obrigado a todos que ajudaram a coletar os apoios e a todos os parlamentares que assinaram. Obrigado e vamos ao trabalho pela democracia, pelo Estado de Direito e pelo reequilíbrio entre os poderes. Tá? E aí, falo aqui igual ao doutor Adriano Barbosa, que escreveu aqui, que os desgovernistas não tomem conta dessa CPI, como fizeram com a de 8 de janeiro. Pois é. Mas isso aqui é resultado da sua pressão popular, é resultado da sua mobilização, é resultado do medo dos deputados de ter que te encarar frente a frente nas ruas e saber que o nome dele não está lá na CPI. Então, parabéns ao Marcel Van Hatten, parabéns à oposição que conseguiu. E aí, eu digo, isso é instrumento da democracia. Parabéns. Isso é um verdadeiro instrumento da democracia. Está previsto na Constituição. A CPI é uma matéria de oposição da minoria para fiscalizar o governo e fiscalizar os demais poderes. Esse é o papel do legislativo. É um fiscalizador. E ninguém está além da lei. Ninguém está livre de ser punido por abuso de autoridades. Pois é.
parabéns, nós vamos acompanhar cada detalhe dessa CPMI aqui com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, eu vejo vocês amanhã em mais um editorial, ou melhor, vejo vocês ao meio-dia, eu já tô pirado aqui, tá? Vejo vocês ao meio-dia tem mais um editorial com vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.